Oi, Johnny. Meu nome é José Roberto, mas aqui na vila todo mundo me chama de Zé. Tenho 45 anos, moro em Poço Fundo, interior de Minas. Lugar pacato, povo simples, mas com histórias que você não vai encontrar nem em livro velho de biblioteca abandonada. Olha, eu nem sei por onde começar, e para falar a verdade, acho que ninguém acreditaria em mim se eu contasse isso numa roda de conversa no bar, ou mesmo num velório, que é onde a língua do povo solta mais do que devia. Só tô te mandando isso porque você foi o único que me ouviu aquele dia, sem rir, sem me chamar de maluco. E mesmo que eu nunca tenha falado tudo, você entendeu. De algum jeito estranho você entendeu. E é por isso que eu tô te contando isso agora. Do meu jeito, sem rodeio. Eu trabalho há mais de 20 anos num cemitério municipal. Registro de funcionário público mesmo, assino ponto, recebo olerite com atraso às vezes, vida comum, apesar de conviver com a morte todos os dias. E isso, Johnny, com o tempo vira rotina. Enterro vira agenda, sepultamento vira número. A dor dos outros acaba virando só mais uma cerimônia que precisa começar e terminar sem atraso. Mas a parte mais estranha nunca foi o luto, foi o turno da noite. No papel, ninguém deveria trabalhar ali depois das 18 horas, mas sabe como é prefeitura de cidade pequena. Sempre falta gente, sempre tem buraco para tapar. E como eu morava mais perto do que os outros, acabava ficando mais que devia. Cuidando, zelando, fechando o portão, conferindo se ninguém pulou o muro para fazer bagunça ou rituais. Isso acontece mais do que você imagina. E foi nesse horário maldito que tudo começou. Começou leve, quase imperceptível. Primeiro foi o som. Um tilintar metálico, ritmado, como se alguém estivesse batendo um crachá no peito, sabe? Aquele movimento automático de quem anda com o cordão do crachá pendurado no pescoço. Eu ouvia isso vindo do fundo do corredor da administração. Mas não tinha ninguém lá, só eu. Depois foi o cheiro. Não era de podre, como muitos pensam. Era o contrário. Era forte, doce demais. Lembrava perfume antigo, desses que senhora viúva usa no domingo. Só que mais enjoado. Como se tivesse sido deixado num armário fechado por tempo demais. E ele aparecia sem aviso. Um corredor vazio ficava impregnado daquele cheiro. Do nada. Sumia em minutos. Ainda assim, eu achei que fosse só coisa da minha cabeça. O turno da noite cansa, Johnny. Silêncio demais, pensamentos demais. Até que uma noite eu vi ele. Um senhor magro, alto, camisa branca amarelada, calça social. Andava devagar, não olhava para os lados, só andava. Com um crachá pendurado no pescoço, balançando, tilintando, como o som que eu ouvia antes. Pensei que fosse alguém da prefeitura que tinham chamado sem me avisar. Até acenei. Ele não respondeu. Só passou por mim e entrou na capela velha, a mais antiga do cemitério. Aqui dizem que foi feita com tijolo de barro pisado por condenados. Naquela noite eu fui embora mais cedo. Bati o ponto, mas fui embora mais cedo. Não sei se foi medo. Não gosto de usar essa palavra. Foi desconforto. Um desconforto que grudou em mim como poeira fina, que entra na roupa, no olho, na alma. Só que ele voltou. Nos dias seguintes, sempre quando algum funcionário faltava, ele aparecia. Mesma roupa, mesmo rosto, mesmos passos. Nunca falava, nunca olhava. Só fazia o trabalho como se estivesse em outro tempo. Até que um dia, sem aguentar mais guardar aquilo para mim, eu comentei com o chefe. Só queria saber quem era. Nome completo, setor, qualquer coisa. Só para dar bom dia da próxima vez. Mas quando falei como ele era, meu chefe ficou pálido. Tirou os óculos, passou a mão no rosto e disse uma frase que gelou meu sangue mais do que qualquer cova aberta. Zé, esse homem morreu aqui dentro, em 1996. Tentaram enterrar ele 3 vezes, mas a cova sempre amanhecia vazia. Eu ri, nervoso, achei que era brincadeira, mas ele não riu de volta. E desde então, Johnny, minha rotina virou um pesadelo em câmera lenta. E é aí que a história realmente começa. Depois daquele dia, Johnny, algo em mim mudou.
Eu continuei trabalhando, assinando o ponto, varrendo as alamedas de túmulos como fazia há anos. Mas tudo estava diferente. Era como se o ar estivesse mais pesado. Não só no sentido figurado, entende? Era literal. Respirar ali dentro à noite exigia esforço. Eu sentia o peito pesar, como se o ar estivesse denso, espesso, úmido demais para ser normal. E aquele perfume, ele voltava, quase toda madrugada, sempre no mesmo lugar, o corredor que dava para a sala de registro dos falecidos. Eu tentava ignorar. Sabe quando você mente para você mesmo? Finge que é só sua cabeça, que está cansado, que precisa de férias. Mas lá no fundo, eu já sabia, alguma coisa estava errada. E o pior é que aquilo começou a afetar minha cabeça de um jeito que eu não esperava. Eu dormia pouco, com pesadelos repetidos, sonhos que eu acordava suando, mas não lembrava o que via. Só ficava uma sensação, como se eu tivesse visto algo que não deveria. Numa noite chuvosa de sexta-feira, a energia do cemitério caiu. A cidade inteira ficou sem luz e só os postes da rua principal funcionavam. Eu tinha uma lanterna velha, dessas que ficam mais amarela do que branca, mas foi com ela que eu continuei a ronda. E foi nessa ronda que eu vi o que não era para ver. Lá estava ele novamente, o Senhor Magro, parado, dessa vez, não andando. Estava de frente para o nicho número 17 da ala oeste. Fiquei olhando de longe, quieto. Ele não se mexia. A lanterna tremia na minha mão, mas eu não sei se era por causa do medo ou da chuva gelada batendo no meu braço. Mas teve algo que me fez perder o fôlego, a sombra. A sombra dele não batia no chão como deveria. A lanterna estava de frente e era para projetar a sombra dele contra o muro, mas a sombra estava projetada para o lado oposto. Como se tivesse uma fonte de luz invisível atrás dele, maior, mais intensa, mais real que a minha lanterna. Era impossível. Eu até fechei os olhos, pisquei forte, esfreguei as pálpebras. Quando abri de novo, ele não estava mais lá. Senti o estômago revirar. A mão suando segurava a lanterna com força. Olhei para o chão. As pegadas dele ainda estavam lá, marcas fundas na terra molhada, indo até o nicho. Mas não tinham voltado, nenhuma pegada de retorno, como se ele tivesse simplesmente entrado na parede. Eu não dormi naquela noite. Voltei para casa andando, mesmo com chuva, deixei a moto para trás. Só queria sair dali. No dia seguinte, voltei para buscar minhas coisas e encontrei um envelope em cima da minha mesa. Dentro, uma folha amarelada, envelhecida, carimbada pela prefeitura. Era um documento antigo. Um atestado de óbito. Nome: Benedito Ângelo Costa. Função: funcionário da limpeza noturna. Data do falecimento: 14 de setembro de 1996. Causa da morte: parada cardiorrespiratória dentro do vestiário principal. Anotações adicionais: corpo sepultado no dia 16/09/1996. Posteriormente exumado para verificação de identificação após inconsistências. Segunda tentativa de sepultamento. Falha no fechamento da cova por causas não esclarecidas. Terceira tentativa, cancelada por decisão da família. Eu não sabia quem tinha deixado aquele papel, mas sabia o que ele dizia. E aí caiu a ficha, Johnny. Aquele homem que aparecia nos meus turnos noturnos não era um substituto, ele era o turno da noite. E depois que eu li aquilo, tudo ficou pior. A chave da capela velha não funcionava mais, mas alguém a abria por dentro. Toda a madrugada, ela estava entreaberta quando eu chegava. E o que era pior, sempre havia uma xícara de café quente sobre a mesa do canto. Alguém fazia café ali, e eu juro por tudo que é mais sagrado. Ninguém além de mim tinha as chaves do cemitério. As câmeras de segurança começaram a falhar sempre no mesmo horário. Entre 1h13 e 1h18, 5 minutos exatos. Eu testei, troquei o equipamento, chamei técnico, nada explicava. O sistema reiniciava sozinho. 5 minutos de silêncio absoluto. Toda noite. Foi nessa época que comecei a ver vultos nos vidros, não vultos humanos, eram reflexos errados.
O tipo de reflexo que não obedece à lógica. Você está andando e sua imagem no vidro se mexe antes de você, ou pisca quando você não piscou. Eu comecei a anotar tudo. Comprei um caderno e registrei horário, temperatura, cheiro, sons, qualquer coisa. E quanto mais eu anotava, mais coisa acontecia. Como se aquilo quisesse ser contado, como se ele estivesse esperando alguém prestar atenção. E eu prestei. Eu olhei por tempo demais. E agora, Johnny, eu acho que ele também me vê, mesmo fora do cemitério. Depois que comecei a registrar tudo no caderno, parecia que uma porta invisível tinha sido aberta. Era como se eu tivesse deixado claro que estava prestando atenção. E isso não agradou. Eu não sei explicar, Johnny, mas a sensação era essa. Eu ultrapassei um limite que ninguém deveria atravessar. Eu parei de anotar. Rasguei metade das páginas numa noite de crise. Bebi mais do que devia, dormi mal, mas era tarde demais. Aquilo já tinha me escolhido. Aquele homem, ou seja lá o que restou dele, agora fazia parte dos meus dias, ou das minhas noites, ou das minhas madrugadas. Já não sabia mais diferenciar. A primeira coisa que perdi foi o silêncio. Sabe aquele silêncio de cemitério? O que parece que engole qualquer som, até o de um passarinho pousando. Ele desapareceu. No lugar disso, eu passei a ouvir um zumbido contínuo. Um som grave, quase imperceptível, mas constante. Era como se alguém estivesse murmurando atrás da parede o tempo todo, bem baixinho, só para mim. Eu tapei os ouvidos uma vez na sala dos arquivos e o som continuou. Vinha de dentro da cabeça, de dentro mesmo. Depois vieram os apagões. Eu estava no banheiro do vestiário, o mesmo onde Benedito morreu, e tudo apagou por alguns segundos. Mas o mais estranho foi que quando as luzes voltaram, o espelho não mostrava meu reflexo. Não era preto, não estava quebrado, não estava coberto. Ele simplesmente refletia a parede de trás, como se eu não estivesse ali. Eu pisquei, virei o rosto, toquei o espelho. E aí, quando ele finalmente me mostrou, a imagem que apareceu não era exatamente eu. Era como se eu estivesse morto. Os olhos estavam fundos, escuros. A pele, pálida, quase azulada. A boca entreaberta, como se tivesse acabado de dar o último suspiro. Me senti observando o meu próprio velório. O reflexo não me imitava com perfeição. Tinha um atraso sutil, 1 milésimo de segundo entre meu movimento e o dele. E então, o reflexo piscou, antes de mim. Joguei água no rosto, bati a porta, saí correndo. Mas a imagem ficou na minha mente como tatuagem. Desde esse dia, não confio mais em espelhos. E foi aí que percebi outra coisa. Eu não me via mais em nenhum reflexo natural. Vidros, vitrines, a lataria do carro, todos me mostravam borrado, como se eu fosse uma lembrança desfocada, prestes a desaparecer. Na semana seguinte, acordei com a campainha tocando de madrugada. 3 toques. Preciso dizer que moro sozinho. Abri a porta devagar, com a respiração presa. A rua estava vazia, mas havia algo no chão. Um envelope pardo, exatamente igual ao da folha do atestado. Dentro, uma foto, preto e branco, antiga. Mostrava uma equipe de zeladores, de pé ao lado do portão do cemitério, em 1995. 4 homens. Reconheci 2 deles. Um era meu atual chefe, bem mais jovem. O outro era o homem do crachá, Benedito. Mas ali no canto, quase fora do enquadramento, com metade do corpo aparecendo, estava alguém que me fez gelar. Eu, com a mesma roupa que tinha usado no dia anterior, mesmo rosto, mesmo olhar. Mas essa foto tinha sido tirada 1 ano antes da minha própria data de nascimento. Johnny, eu juro por tudo o que é sagrado, eu nunca estive nessa foto. Mas a imagem não mentia. Era eu. Era como se algo estivesse mexendo no tempo, ou na minha identidade, ou na minha sanidade. Comecei a procurar registros. Fui ao cartório, pedi cópia do meu nascimento. Tudo normal, nenhuma incoerência. Mas dentro de mim, eu sentia que alguma coisa estava fora do lugar.
Eu já não sabia mais se era só um funcionário público numa cidade esquecida ou se era só mais uma peça do cemitério, algo que foi esquecido, reencaminhado, rearranjado por forças que ninguém entende. A paranoia se instalou de vez quando comecei a sonhar com turnos que eu nunca fiz. Eu me via limpando túmulos em dias chuvosos de 1996, enterrando caixões com nomes que eu nunca ouvi, lendo ofícios em papel carbono. Acordava suado, com as mãos sujas de terra. Literalmente. Tinha terra nos meus dedos, nos lençóis. A casa começou a apresentar falhas elétricas. Só nos horários que eu costumava trabalhar. Tudo se ajustava como se o cemitério tivesse vindo morar comigo. Como se eu fosse agora parte da escala. A luz piscava às 1h13. O rádio ligava sozinho às 3h18, a mesma hora em que a câmera do cemitério falhava. Sempre com estática, chiado e, às vezes, risos abafados. Comecei a me isolar. Parentes pararam de ligar. Amigos sumiram. Gente cruzava a rua para não passar perto de mim. O caixa da padaria mal me olhava nos olhos. E quando olhava, perguntava: "O senhor está se sentindo bem? Parece meio pálido." E eu respondia sempre com um sorriso sem graça. Mas por dentro, a verdade me corroía. Eu não sabia mais se eu ainda era gente, ou se já era só mais um funcionário do turno da noite, preso numa rotina que vai além da vida. Eu queria poder dizer que saí dessa história, Johnny, que encontrei alguma explicação, algum padre que benzeu, algum especialista que entendeu o que aconteceu comigo. Mas não teve libertação, nem catarse. O que aconteceu comigo continua acontecendo. Todo santo dia e todo maldito silêncio. Depois da foto, eu tirei férias. Fui embora da cidade por um tempo, sem avisar ninguém. Peguei um ônibus para Bahia, fiquei num povoado no sul, onde ninguém me conhecia. Pensei que a distância ia me ajudar, que mudar de ar afastaria aquele peso. Mas foi lá, longe de tudo, que percebi a pior parte de todas. O Benedito continuava me visitando. Não em forma de aparição, não como fantasma de filme, mas nos detalhes. O jornal local trazia a morte de um homem com o mesmo sobrenome. O relógio do quarto de hotel parava todo dia às 3h18, e o chuveiro ligava sozinho no exato minuto em que eu costumava assinar o ponto. A torneira fazia ecoar o mesmo tilintar do crachá pendurado. Eu estava marcado, Johnny, selado. Na terceira semana longe, fui acordado com um sonho tão nítido que parecia real. Eu estava de volta ao cemitério, limpando a capela velha. Só que ela estava vazia, e ainda assim repleta, cheia de uma presença que me esmagava por dentro. Algo que não se via, mas que pressionava os ossos, como se o espaço estivesse sendo comprimido por um peso invisível. No altar havia um espelho, igual ao do vestiário, mas com uma diferença. Quando me aproximei, o reflexo não mostrava mais o Zé de 45 anos. Mostrava o Benedito olhando para mim, piscando antes de mim, como se tivesse finalmente atravessado, como se tivesse assumido o meu lugar. Acordei com o coração disparado. O celular tremia na mesa recebendo uma mensagem. Era do meu chefe. A primeira em semanas. "Zé, tá tudo certo? Teu nome ainda tá no ponto eletrônico. O sistema tá marcando tua presença todo dia às 2h, inclusive ontem." Eu nunca voltei para trabalhar, mas o sistema jurava que eu nunca tinha saído. Era como se, de alguma forma, uma parte minha tivesse permanecido lá, continuando o turno. Fui até uma LAN house, acessei o sistema interno da prefeitura com minha matrícula. O espelho de registro mostrava todos os pontos assinados nos últimos 20 dias, mesmo nos dias que estive a mais de 1000 quilômetros de distância. E o mais estranho, tinha uma assinatura nova na ficha digital, uma que eu nunca tinha usado antes, como se alguém tivesse registrado a biometria por mim. Assinava B.A. Costa. Voltei para casa naquela noite e encontrei a porta destrancada. Nada estava revirado. Nada parecia fora do lugar, exceto por um detalhe.
Em cima da cama havia uma camisa branca passada, uma calça social escura dobrada e um crachá. Crachá antigo, com o logo da prefeitura da década de 90, o plástico amarelado. Dentro dele, uma foto minha, mas envelhecida, como se fosse de outro tempo. Fiquei parado olhando por minutos. Nem chorei, nem gritei. Só fiquei ali, sentindo o mundo se curvar ao redor daquilo. E aí, Johnny, algo dentro de mim quebrou. Não sei explicar. Era como uma convicção interna, algo que sussurrava: agora é sua vez de ficar. E eu fiquei. Voltei para o cemitério, não pela porta da frente. Entrei pelo portão dos fundos, como fazia nos primeiros dias de serviço. Tudo parecia igual. O mesmo som do vento assobiando entre os túmulos. O mesmo farfalhar das árvores encobrindo o céu. A capela velha aberta. O café quente na mesa. E na cadeira onde Benedito costumava sentar, agora estava vazia, esperando. Eu sentei. Desde então, não sei mais dizer se estou vivo ou se virei parte daquilo. Continuo aparecendo no sistema. As pessoas dizem me ver de longe, mas quando me chamam, desapareço. Algumas noites, quando o nevoeiro baixa, dizem ouvir o tilintar de um crachá vindo da capela. E o mais curioso, Johnny, é que quando falta alguém na equipe noturna, sempre aparece um senhor magro, de rosto calmo, que trabalha calado e assina o ponto sem ninguém ver. E o nome dele não é Benedito, nem José, é só uma sigla no sistema, Z.R. Lima. Se um dia você ouvir esse nome ecoando num corredor vazio, não responda, só vá embora. E nunca, nunca pergunte quem está fazendo o turno da noite.